aqui com o Roseli de Oliveira. Ele está lançando seu quarto livro sobre crônicas, né? E ele vai falar um pouquinho como é esse processo de elaboração de um livro até a parte que me cabe, não é isso? Roseli, você poderia explicar como é esse processo de elaboração do livro? Ok, eu vou então começar lá do começo, quando eu idealizei o primeiro livro, que foi um texto científico, resultado da minha pesquisa de mestrado. Inicialmente eu não tinha a pretensão de que ele fosse um livro, mas aí depois, sem essa pretensão, a gente escreveu em um edital, fui contemplado e eu publiquei junto com a minha orientadora na ocasião. Então aquele primeiro livro ele já nasceu assim, meio de surpresa, sobre um texto já preconcebido por obrigação, né? Aí depois eu tinha já uns rascunhos de quase 30 anos, de alguns poemas, algumas poesias que eu rabiscava lá desde a adolescência, desde os 13 anos, e acalentava a ideia de um livro. Então acabou virando o segundo livro, que foi intitulado Desejo e Necessidade, mas já em cima também de N rascunhos e alguns textos novos que eu produzi para o livro, virou o segundo livro, ensaio poético, né, por assim dizer. Depois comecei a despertar para outras ideias que eu tinha escritas ou só de memória, e comecei a escrever uma pequena novela baseada também em alguns fatos reais de minha vida, de outras vidas que circulavam ao redor, e que acabou se transformando num livro terceiro, intitulado A Voz que Não Se Cala. E agora estou lançando a minha primeira invenção em crônicas, esse intitulado Reverberações, que surgiu muito naquela ânsia da pandemia, onde a gente ficou muito preso e o que eu mais fazia era escrever, mas acabei escrevendo como um diário. Vários pensamentos, várias situações, várias angústias e revoltas sociais. E fui alimentando ali aquele texto, todo dia aprisionado em um quarto, né? Porque a gente estava mesmo na quarentena, fiquei praticamente 40 dias ou mais sem sair de casa. E gerei vários textos avulsos que reuni nesse volume chamado Reverberações. Mas o que eu posso dizer com relação à criação de um texto, de uma escrita, é que ela vem sempre a partir de uma ideia, de uma inspiração, de um momento, de um movimento, de um olhar, de um fato do cotidiano ou de uma relação com uma pessoa. A inspiração é algo que a gente não controla. Ela vem assim de repente e você tem que estar preparado para captar aquela ideia e eu registro logo, né? Agora eu faço isso no celular de imediato e depois eu vou desenvolvendo aquela ideia que se transforma num parágrafo, num período, numa lauda e acaba virando uma ideia de livro no final, né? Mas também não é fácil ser escritor aqui na nossa terra, né? Se você não for canônico, você investe, paga para publicar e nem sempre você tem retorno sobre isso, né? O meu primeiro livro lá, o Fragmentos Memoriográficos, o Gabinete de Leitura de Maceió, ele foi bancado por este edital na Universidade Federal de Alagoas, né? Mas o segundo, o Desejo, Necessidade e Ensaio Poético, eu já banquei, né? E claro, não tive o retorno do investido total, né? Foi apenas 6 por meia dúzia, mas é o ideal, né? É o sonho. A gente que se pensa escritor, a gente acaba pagando para realizar o sonho. Foi isso que eu fiz. Na continuidade, investi também o que já vendi no anterior, no terceiro, e continuei agora nesse quarto, né? Eu tenho um outro projeto novo para o ano que vem,
Estou aguardando aí os editais públicos também para concretizar novos livros. E o que mais eu poderia dizer? Lembrou? Tem perguntas aí para fazer. Rodrigo, você falou que o primeiro passo é a ideia, depois da ideia, passar para algum local, né? Então, assim, depois da ideia, você passa para o celular, ou faz aqui que tem um caderno para rabiscar, ou você já vai para o computador. Eu uso o celular quando estou na rua, né? E depois eu copio lá para o computador, né? E vou gerando ali aquelas laudas e vou melhorando e vou alimentando até virar o texto virar uma coisa coesa que faça sentido, né? E que possa levar uma mensagem de preferência boa, positiva para quem lê. E eu tenho, apesar de não ser canônico, tenho tido algum retorno dos leitores que conquistei até agora, né? E fico muito feliz quando alguém chega e diz: aquele seu texto me fez feliz, aquele seu texto me emocionou. Ou como semana passada chegou um professor aqui de filosofia e disse: eu uso a sua novela nas minhas aulas, porque tem muita ideia filosófica ali. E isso é a grande recompensa, é o que nos faz feliz, o que nos motiva para que a gente siga adiante. Professor, você tem a quantidade de página padrão, assim, tipo 30, 40 páginas, ou 80, 100? Ou você tipo, se deixa levar na história e pode ter livro seu de 80 páginas, também como pode ter 200? Ou tem um padrão? Não, não existe um padrão, não. Só que quanto mais o livro fica volumoso, ele vai ficar mais caro para produzir, mais caro para vender e mais difícil também para vender, né? Eu, particularmente, não simpatizo muito com livros muito fininhos. Eu gosto que ele tenha pelo menos 100 páginas, né? Os meus têm essa média de 100, 100, 150, porque eu sempre fui leitor de calhamaços, sempre adorei ler livros grossos, mas sei que hoje em dia a questão da leitura está cada vez mais difícil, porque os jovens estão todos lendo o tempo todo no celular, né? Alguém atentou para isso outro dia, né? Quando eu reclamava dos baixos níveis de leitura no nosso estado, aí um outro professor me falou: mas eles estão lendo no celular, de qualquer forma eles estão lendo, né? Eles não estão sabendo muito interpretar, muito escrever, mas estão lendo, né? De maneira até muito corrida, muito exagerada, muito compulsiva, muito viciante, né? Mas estão lendo. Tanto é que nesse impulso estamos vendo crescer muito os livros eletrônicos, né, virtuais, os e-books, né, porque existe um público específico para o e-book, assim como ainda existe um público específico e cativo para o livro impresso, né, e por aí vai. Quando aparece uma nova mídia, aí aparece um novo público, mas temos os públicos já cativados anteriormente, né? Hoje as pessoas de meia idade gostam mais de papel, os jovens gostam mais de eletrônico, os mais jovens gostam mais de ler no celular, e por aí vai. Uma tecnologia sempre vai aprendendo a conviver com a outra, né? Porque com o advento da internet se pensou lá 30 anos atrás, 40, que o livro de papel iria acabar, mas não vai. Os estudos indicam que ele vai permanecer paralelo aos suportes eletrônicos. E sempre vai haver leitores para o papel. E tem as milhões de bibliotecas pelo mundo, né? Porque surgiu a eletrônica e vamos nos desfazer das bibliotecas, né? Isso não existe. Zurico, eu queria saber qual o tempo que você gasta, né? Geralmente deve ter uma média, né? Já você realizou 4 livros, né? Produziu 4 livros. Qual a média de tempo que você gasta para elaborar um livro? Da ideia até a conclusão e mandar para os procedimentos finais, já na gráfica, né? Já que não é com você essa parte. Então, quanto tempo você gasta para elaborar um livro, assim, produzir um livro? Olha, como eu estava dizendo, o meu primeiro livro idealizado, que foi de poesias, eu levei 30 anos para concretizá-lo, né? Mas agora eu estou com o propósito de editorar e publicar um por ano.
porque eu já tenho alguns textos criados que eu preciso apenas arrematar, formatar e transformá-lo num texto inteligível, né, entendível para o leitor, para ele virar um livro. Então agora eu estou com esse propósito de publicar um por ano. Já estou nessa meta desde o ano passado, quando publiquei a novela. Esse ano estou publicando Reverberações e ano que vem tem um outro pequeno romance para soltar aí para o mundo, né? Esse que está sendo publicado hoje, Reverberações, você gastou quanto tempo a produção dele? O Reverberações ele foi escrito muito às pressas, muito na ansiedade da pandemia. Ele é um livro originado muito naquele período doente, né, em que todos sofremos, em que muitas vidas foram dizimadas, né, pelo vírus. Foi muito naquela vibe. Eu levei cerca de 8 meses para escrever os textos, né? Aí depois tem o processo de correção, o processo de formatação, o processo de diagramação, que a gente já recorre aos profissionais da área, né? Elaborar capa. Uma coisa que eu mesmo considero curiosa em mim é que depois que o texto está finalizado, aí eu gosto de começar pela capa. Eu primeiro peço para formatar a capa, porque na minha cabeça eu tenho uma ideia já de como eu quero, e eu pedindo para que se produza logo a capa, eu tenho a impressão de que metade do serviço já foi feito. Aí depois que eu termino o texto, eu já peço para que se construa a capa e dou umas diretrizes lá para o capista, né, o profissional que faz isso, e a gente gera uma capa e depois vamos para os processos finais até o livro acontecer. Rosalito, para concluir, eu queria que você falasse, se puder, claro, mas é interessante saber, com relação a valores, né? Quantidade de livro e valor que é investido, porque a gente sabe, vamos supor que você falou para mim, 30 livros, X reais. 50 livros, Y, e por aí vai. Uhum. Mais ou menos quanto é o investimento para a pessoa gasta? Acho que não é só, falando de tudo, né? Revisão, diagramação e a impressão, né? Isso. Mas Botando tudo isso, quanto é que a gente gasta por cada unidade? isso é muito variável, né? No meu livro anterior mesmo, eu quando fui para a ponta do lápis final, ele saiu a quase R$ 30 o volume, né? No processo todo. E como ele tinha um formato menor, eu só pude vendê-lo a R$ 30. Quer dizer, eu não lucrei nada porque houveram outras despesas paralelas para o lançamento, né? E eu faço sempre tiragens pequenas, né? Só o primeiro que tem uma tiragem maior, porque foi o edital que bancou, o edital público, né? Mas os meus livros seguintes, eu fiz tiragens pequenas de 100 exemplares, porque eu não consigo, materialmente falando, bancar uma impressão maior, né? Porque eu não vivo de literatura, né? Eu sou servidor público e vivo do salário de serviço público. A literatura é uma atividade paralela que me dá imenso prazer, mas eu não tenho como investir mais para ter uma impressão maior de livros. Então eu faço sempre tiragens pequenas. Então, como você falou aí, você falou 100 reais, ou 100 livros, a unidade de 30 reais cada livro, né? Sim, Aí, tipo, já com diagramação e a impressão. sim. E a revisão também. Aham, custo final. Roselito, a penúltima pergunta, falei que era a última, tem mais uma, e a outra eu vou finalizar. Precisa patentear o livro? Ou não? Não Ah, precisa patentear o livro. não, o patente a gente só faz quando é uma invenção original, né? O que você precisa salvaguardar. A patente do livro, falando nesses termos, é o registro de ISBN que a gente faz e a própria ficha catalográfica, né? O número de ISBN, quem atribui é uma instituição que trata só
desse assunto, e o número de ISBN significa o número de identidade do livro. Então, ele vai ter aquele número de identidade e é similar a uma patente, né? O livro que não tiver ISBN, ele não é considerado formalmente um livro, né? Ele é considerado, ele fica à margem. Ele tem que ter o número de ISBN, uma ficha catalográfica e depois um depósito de um exemplar na Biblioteca Nacional para que ele tenha a validade oficial, que ele seja um livro, né? E a ABNT também diz que um livro também ele tem que ter a partir de 48 páginas. Se ele tiver de 48 para baixo, ele não é considerado um livro, é considerado um folheto. Então, tem essa preocupação também, entre aspas, do autor, né? Que para ser livro tem que ser a partir de 48 páginas. Para encerrar, Roselito, eu queria que você falasse onde é que as pessoas podem encontrar seu livro, né? Se é na Edufal, se é com você, fala aí se tem Instagram, divulga aí o teu trabalho também. Então, eu sempre divulgo, claro, na rede social, né? Meu Instagram é @roselito1984, 1984. Eu sempre divulgo lá e, como é uma tiragem pequena, eu vendo muito nesse boca a boca na rede social, né? E agora estou deixando para vender aqui também na nova livraria da Edufal, que inaugurou semana passada. Mas eu tenho aquela rede também do WhatsApp, também faço vendas por ali. E distribuo até para fora do estado, se for o caso, né? Tentando não cobrar frete para que a leitura fique mais acessível. Mas as pessoas interessadas podem me encontrar pelo Instagram para adquirir o livro, ou aqui na livraria da Edufal, no campus AC Simões, da Universidade Federal de Alagoas, a partir de hoje, que a gente está lançando o livro daqui a pouco, oficialmente. Joselito, muito obrigado pelas suas informações. Foi muito interessante saber como é a produção de um livro, né? Gente, assim, as pessoas que não passam longe, né, dessa área, pensa que é simples assim, você mostrou um pouquinho que é complexo, depende de inspiração, depende de tantas coisas, concentração e também paciência. E nem sempre tem um retorno esperado, mas quem gosta do que faz sabe que eu tiro por mim, né? O retorno é ver o que a gente quer fazer pronto, né? Independente se vai ter sucesso ou não. Mas assim, desde já eu desejo boa sorte aqui com o lançamento dos Reverberações e com os outros também. E você já colheu frutos, né? Você disse aí que professores aqui já reconheceram o seu, não foi? Professor aqui em filosofia, do vinho, e vai chegando aos poucos, né? Não vamos desanimar, porque o nosso estado a gente sabe que ele é um pouco fraco ainda na questão da literatura. E você é um dos, como é que eu posso dizer, um dos responsáveis para fortalecer essa nossa literatura que é importante. Continue aí firme e forte, agradeço e pode falar aí suas. Ok, quero só agradecer pela oportunidade e que as reverberações desse livro ganhem o mundo. Obrigado pela atenção.